Careca é um estudioso, como todos vocês sabem, da questão da obra pública, dos orçamentos e principalmente do BDI. E é esse o assunto que ele vai desenvolver aqui para nós hoje, que aconteceu aí um incidente, né? Na realidade, eu preparei aqui um pendrive para poder mostrar com um pouco mais de detalhes o que aconteceu com relação à norma de orçamento. Bom, aqui está meio difícil de... Não sei se dá para... A nitidez não está muito boa, né? Não, dá para ler, sim. Mas eu, provavelmente, acho que eu tentei preparar um PowerPoint, mas como o assunto é um pouco longo, acabei não podendo preparar isso a tempo. Mas, resumindo, o assunto é o seguinte. Eu fui relator da ABNT para a preparação, a discussão, da norma de orçamento de empreendimento de obras civis, né? Depois acabou sendo limitado apenas para empreendimentos de infraestrutura, mas na realidade empreendimentos de infraestrutura envolve também a construção civil, então não haveria nenhum problema com relação a essa nomenclatura. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: o início das nossas reuniões foi em dezembro de 2011. Né? Chegamos a fazer cerca de 36 reuniões do GT4, né? Que era justamente o grupo de trabalho que estava trabalhando na elaboração da norma. Em finais de 2000, começou em dezembro de 2011, finais de 2014, nós praticamente encerramos os nossos trabalhos. Né? E o que aconteceu depois desse período? É que houve algumas pressões por parte do governo de mudar a norma. Por quê? Porque, na realidade, existiam alguns itens que os representantes do governo, depois de praticamente aprovado, resolveram impugnar. Eram coisas absolutamente sem sentido, e eram, na verdade, 5 itens principais que eles queriam que nós modificássemos. Depois de aprovado isso por consenso, ou aprovado nas reuniões, o Camil, que era o presidente da comissão, era o presidente do Instituto e presidente da comissão, ele convocou todo mundo, compareceram aí cerca de 70 pessoas, entre eles vários representantes do governo. Quando eu falo representante do governo, vou dizer quem são. TCU, Tribunal de Contas da União, CGU, que mais? Ministério do Planejamento do Governo, representante do Ministério do Planejamento, DENIT, todos esses órgãos que controlam as várias áreas de produção do governo. Né? E esse pessoal, então, apresentou uma proposta, um pedido, né? Na verdade, um pedido para que houvesse essas alterações. Então, nessa plenária oficial da ABNT, conduzido pelo Camil, presidente na época, ele atendeu 4 dessas questões. Né? E o último, a quinta questão,
era com relação à fórmula do BDI, a famosa fórmula do BDI. E o que eles queriam? Na fórmula do BDI, eles defendiam a ideia, defendiam a ideia de que o lucro, a taxa do lucro, deveria ficar no numerador e não no denominador. Né? Por quê? Porque todas as decisões dos acórdãos, do TCU, os relatores, ministros relatores, sempre defendiam essa fórmula que foi apresentado em 2002 por André Mendes, que era da área técnica do TCU, tinha apresentado essa fórmula e os ministros acompanharam sempre essa fórmula proposta pelo Mendes, André Mendes, com o lucro no numerador. Mas nas discussões que nós tivemos no nosso grupo de trabalho, ficou muito claro que não é possível, na forma do BDI, considerarmos o lucro no numerador. Por quê? Porque se a gente coloca no numerador, aliás, deixa eu só mostrar aqui de aprovação dessa norma. Só que no caminho, desde 2015 até 2017, nós tivemos muitos problemas de vamos dizer assim, de idas e vindas com relação ao encaminhamento diretamente na própria ABNT, porque o coordenador que conduziu os nossos trabalhos desde o início, o Álvaro, né, que participou das nossas reuniões, estava muito ciente de que tudo foi aprovado por consenso, porque na norma brasileira, eu participei de várias reuniões de normas, de outras normas, todas as propostas são aprovadas por consenso, né? Nenhuma proposta aprovada por unanimidade. Praticamente, quase não existe nenhum item que tenha sido aprovado por unanimidade. O resto é tudo aprovado por consenso. E o Álvaro, que era o coordenador, sempre disse que que tínhamos chegado a um consenso. Depois voltava atrás, depois dizia que faltava mais não sei o quê, e aí eu apresentava as justificativas e voltava a ser uma aprovação por consenso. Até que, em finais de 2017, nós chegamos, todos nós, fizemos uma reunião, os coordenadores fizemos uma reunião e falaram, bom, já está no momento de enviarmos essa proposta das 5 comissões e 4 comissões que existiam para a consulta pública. Né? O que é a consulta pública? O texto da norma é publicado e os demais interessados que participaram da reunião, ou mesmo aqueles que não participaram das reuniões nossas, poderiam fazer críticas a essa proposta da comissão. Né? E, evidentemente, se alguém se opusesse a algum item, algum texto da norma, faria uma representação, seria uma representação mesmo, a ABNT colocando as suas opiniões ou as suas justificativas. Essas justificativas viriam para a nossa comissão e a gente responderia se era o caso de aceitar ou não essas justificativas. Na realidade, nenhuma dessas reclamações, né, com relação ao texto da norma, foram aceitas. Mas
tinha uma dessas reclamações, dando continuidade, então, os coordenadores dos grupos apresentaram justificativas, ou aceite ou não aceite dessas proposições feitas por pessoas que tiveram acesso à norma, e nós fechamos o texto, né? Mas quando estávamos finalmente de aprovar o texto revisado, a representante da Petrobras colocou uma questão, né? Ela apresentou uma proposta de que na norma constasse as duas fórmulas de BDI. BDI com lucro no numerador, né? E outro no denominador, como esse daqui. O outro, acabou a tinta, né? Peraí, usa azul aqui, ó. Aqui, ó. Azul aqui. Essa, isso. Então, o lucro sairia aqui do denominador, passaria a integrar o numerador. E isso já tinha havido um debate cansativo, né, extremamente cansativo a respeito dessa questão. Mas no final, na hora de fecharmos definitivamente a proposta de norma, ela resolveu retornar para essa discussão, e aí a coisa ficou parada. Ficou parada desde finais de 2017 até há pouco tempo. Qual é o problema do lucro ficar no numerador? É que se o lucro, na fórmula do BDI, se o lucro estiver no numerador, significa que o lucro vai assumir o mesmo status de outros, desses outros itens que são despesas indiretas. Então, ela se qualificaria ou assumiria o status também de despesas indiretas, o que, à primeira vista, já parece ser uma coisa fora de propósito, né? Se não fosse apenas isso, se eu colocar o lucro do numerador, esse T aqui, esse T significa o azul. Esse tributo aqui é igual a PIS, COFINS, contribuição social ao lucro líquido. Isso no lucro real. No lucro presumido, ainda teria que, esse T seria esses 3 PIS, COFINS, contribuição social lucro líquido, mais imposto de renda pessoa jurídica e, bom, aqui essa contribuição social, COFINS, imposto de renda pessoa jurídica mais contribuição social lucro líquido. Tá certo? Tá certo. São os quatro ganchos que a gente vai. Bom, então o que aconteceria? Se o lucro estiver aqui no numerador, esses tributos incidem sobre todos esses itens aqui. Então, é um verdadeiro absurdo conceitual
onde ter uma fórmula onde você dá a possibilidade de aplicar esses tributos em cima do lucro. Quer dizer, não tem o mesmo sentido, é um problema conceitual. Então, todos nós, técnicos, engenheiros e outros representantes da categoria que participaram das reuniões, acharam que não é possível aceitar essa fórmula proposta pela Petrobras, que na verdade estava representando o governo, estava representando as alas do governo, né? Entre aspas, TCU, Ministério Público e a Polícia Federal. Qual é o argumento? Bom, parando um pouquinho, dando um tempo aqui, o que aconteceu com essa norma que em 2017 parou e não foi mais adiante? Eles dizem que não houve consenso porque a Petrobras vetou colocar na norma apenas a fórmula com o lucro no denominador. E que eles não aceitavam que houvesse duas fórmulas na norma. Bom, então a questão passou por um impasse, né? Porque o coordenador o Álvaro, que era o coordenador do TCU, da ABNT, ele deixou claro que, como não houve consenso, a norma estava inviabilizada, quer dizer, não ia mais para frente. Ia ser possivelmente anulado pela diretoria da ABNT. Bom, aí o Camil e também o presidente Lafraia entraram no circuito, fizeram uma série de gestões junto à ABNT, mas a ABNT falou, olha, nós não podemos fazer nada, não houve consenso e a norma não está aprovada e chegaram a dizer que a norma está cancelada. E o trabalho de 5 anos, de todo esse grupo, quase 70 pessoas participando todos os meses das reuniões, inclusive representantes do TCU, do CGU, Ministério Público, todos eles participaram dessas reuniões até durante 2 anos. E agora, por causa desse acordo que apareceu, né, em finais de 2013, é o acordo 26-22, né? Quem está acompanhando sabe que o número desse acordo é 26-22, que tinha uma posição dos tribunais, dos ministros, com relação ao lucro no numerador. Então, todo esse pessoal da área governamental se afastaram porque não queriam contrariar aquilo que vinha sendo utilizado e utilizado pelo TCU principalmente, né? Bom, agora recentemente, foi 2 meses atrás, nós recebemos a comunicação de que o Ministério Público Federal havia vetado a utilização da norma, mandando cancelar a norma. Estava vendo aqui. O que eles dizem?
argumento utilizado pelo Ministério Público para cancelar, mandar cancelar a norma. Eles, o encaminhamento do grupo de trabalho do Ministério Público, que fez o encaminhamento aos órgãos superiores, foi o seguinte. Pequenininho, não dá para ver quase. Bom, eles, o pedido de cancelamento da norma, eles estão atrelados ao problema da corrupção. Quer dizer, o principal motivo do pedido de cancelamento é o atrelamento à questão da corrupção. Então, aqui, fazendo uma reflexão aí, com relação a porquê desse atrelamento. Não, ainda não. Tá vendo que eu estou filmando, porra? Mostrando aqui Que falta de argumentos senso. utilizados pela Polícia Não Federal. esquece, né? Não atrapalha mais, então. Os orçamentos de obras públicas apresentados nessas concorrências pelas empresas tinha esse tipo de questões com relação ao custo de referência. Então, aqui vocês veem custo de referência em relação aos materiais. Existe um chamado efeito cotação. Quer dizer, os materiais poderiam ser comprados por valores menores do que os do mercado. Efeito barganha. O efeito barganha, eles dizem que, conforme a negociação da empresa com o fornecedor do material, poderia ter um desconto que eles chamam de efeito barganha. Com relação às composição de preço, né, eles defendem que a produtividade e os consumos que constam da composição da CPO, né, composição de preços, podem reduzir questões de produtividade para um valor abaixo do que normalmente pode ser considerado, né? Porque a maioria das empresas tem arquivos, né, tem experiências que conseguem estabelecer uma média de produtividade dos seus contratos, dos serviços que constam dos seus contratos. E eles acham que as produtividades podem ser aumentadas, então passaria a ter um preço menor. Aí outra questão que eles defendem é esse efeito escala. Numa obra de maior porte, para a compra de determinados materiais, o fato de comprar em quantidades maiores poderia propiciar um preço menor, né? E acham que existiriam outros fatores que poderiam ser reduzidos em termos de preço final. Então, o custo real teria essa conformação aqui. E acho que todos esses contratos públicos estão super valorizados, são super faturados, né? Porque não estão obedecendo a esse tipo de efeitos que eles acham que são possíveis de obter. Então, baseado nisso, a Polícia Federal sempre defendeu essa tese, desde o começo até o final, e nas nossas reuniões foram vetadas, né, essas questões. E agora eles voltam à tona, na representação que eles fizeram, eles estão dizendo que os preços de todos esses contratos
públicos estão superfaturados, estão avaliados. Esse é um dos grandes motivos da representação deles. Então, eles querem que a norma que foi aprovada pela maioria, né, mas que contém, que não obteve um consenso total, né? Consenso, na verdade, houve, né? Existem várias provas de que tanto o coordenador da ABNT, o Álvaro, quanto os representantes de outras entidades afirmam que houve consenso, quer dizer, não houve dúvida de que houve, tanto é verdade que como houve consenso, o coordenador, o Álvaro, enviou para consulta pública, porque se não houver, pelo conceito dos representantes dos órgãos do governo, se não houvesse consenso, não poderia ser mandado para consulta pública. Então, significa que eles haviam aceitado todos esses argumentos que nós apresentamos, né? Bom, só que ocorreu um fato importante, que o texto final que eu redigi com todos os demais coordenadores, que era o texto final que nós mandamos para o Álvaro para ser enviado à consulta pública, esse texto não foi para a consulta pública. Ele pegou um texto apresentado pelos representantes do governo, e com muitos erros, né, no seu texto, mandaram para a consulta pública. Então mandou errado o texto. Então, baseado nesse texto, é que vários integrantes do próprio governo que apreciaram essa consulta, né, esse texto, passaram a fazer alguns reparos. E um dos reparos foi feito pelo André Baeta, que era o representante do TCU na comissão, onde ele aproveitou para elencar uma série de outras questões que já tinham sido aprovados há muito tempo e também contestando essa fórmula, dizendo que na fórmula do BDI o lucro deveria ficar no numerador. Esse assunto era um assunto tão debatido, né? Inclusive, eu tenho 2 artigos na revista Constituição Mercado, né, mostrando o erro que o próprio TCU está cometendo ao colocar o lucro no numerador, e nos debates que eu realizei com o próprio André Baeta, né, que está fazendo esse tipo de impugnação. A careca vai sair mesmo, não tem jeito. Careca do tenho próximo. Vários textos mostrando o erro que eles estão cometendo ao defender. Não, aqui tá bom, aqui tá mais distante. Tá bom aqui. O lucro na análise, no meu lugar. Não, tá bom aqui. Então, vai pegar a careca desse aqui, ó. Troca de careca só. O Camil e o presidente, o Eduardo Lafraia, nos reunimos 2 semanas atrás, e eles estão dispostos a brigar, né? Porque não é possível. O Instituto de Engenharia coordenou todo esse processo de preparação da norma, deu liberdade para que todos os participassem livremente, apresentassem as suas sugestões, as suas opiniões. Todos os pontos controvertidos foram solucionados, foram aceitos, e depois desde 2011 até aqui, depois de 8 anos, quase, 3 anos depois que o plenário do
do GT4 que aprovou a aprovação, que fez a aprovação, e só agora eles chegam e estão dizendo que a norma não vale mais nada. Então, o próprio presidente está sugerindo que a gente convidasse aí as principais entidades de classe, né, para fazer um debate aqui entre nós e encaminhássemos um protesto contra esse tipo de decisão do Ministério Público Federal, inclusive nós, né, o Camilo, eu e talvez até o presidente, ir até Brasília para mostrar que é um verdadeiro absurdo esse tipo de reprovação. Porque eles estão dizendo que, sugerindo que cancele a norma, né, e que a ABNT não tome, que tome todas as providências para não dar prosseguimento a essa norma. Então, é um trabalho perdido, né? E levamos horas e horas, dias e dias, participando de debates e chegando a uma conclusão de interesse geral, de interesse da sociedade, né? Porque cada um fala uma coisa e não existe uma norma de orçamentação, não existe uma norma que possa ser seguida para fazer um orçamento de um empreendimento qualquer. Pois não. Esse efeito barganha foi proposto pelo Ministério Público? Não, isso foi proposto pela Polícia Federal. Polícia Federal. Pelo... E o que significa, assim, efeito barganha? É estranho esse termo, né? Eles defendem esse chamado efeito barganha, é uma conclusão de todas essas vantagens, desses efeitos. Uma composição de todos esses efeitos, né? A barganha na compra do material, na compra nas vantagens pela quantidade de material que compra. O termo seria mais comercialização, né? Porque barganha... Não tem nada a ver com norma, é um problema de Então, preço. a barganha é um termo meio esquisito, né? É um problema de compra, é um problema de preço. É o bar que ganha. Na venda Podia da ser bebida. comercialização em vez de barganha, né? Porque barganha dá um entendimento meio esquisito do termo. Não, mas é exatamente isso que eles querem. Então, Querem chamar a atenção para isso, né? isso depende da empresa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Marcelo, essa fórmula foi evidentemente consubstanciada num conceito. Tem um conceito em cima, atrás de toda essa fórmula. Quando se altera dessa forma tão radical que passar um componente do denominador para o numerador, deve ter um outro conceito aí para suportar isso aí. Foi apresentado uma coisa desse tipo? Foi apresentado, mas é um conceito furado. Porque diz o Baeta, que é o representante do TCU, que se houver, no decorrer da execução da obra, o aumento do tributo, né, e ele cita, por exemplo, como exemplo, o aumento do ISS. Né? Se o ISS era 1% e passou para 5%, então o que ocorreria durante a execução da obra? Ele disse que haveria uma alteração no valor global e isso iria levar ao aumento do lucro da empresa, porque você elevando o preço global, também o lucro também aumentaria. Então, mas essa tese foi totalmente destruída. Mas era um grupo que estava lá, né? Você disse que eram 80, né? 70. Hein? Quantas pessoas tinham? A média é 80, quase 80, 70. Pois é, mas essa eu acho que é uma assembleia com significativo para que ela julgue esse aspecto e chegue a uma conclusão e sem entrar justiça no meio. Foi apresentado, foi debatido e foi aprovado, né?
Quer dizer, mas esse grupo aprovou essa Porque eu forma estava na original. frente, você cortou. Né? Eu estava Essa- questionando, você cortou. Você cortou, eu estava na frente. Tá? Complemento. Mas não, agora deixa, pode deixar. Só terminar. Esse grupo aprovou, por maioria, o lucro no denominador. Todo mundo aprovou, menos o TCU, que no final acabou ficando como... Ele apresentou um conceito técnico para isso? Ele é técnico em BDI? Não. Isso eu não conformo. O TCU não tem que se intrometer em assunto É isso. de É isso que eu cálculo, ia falar. em assunto técnico. É. Isso é uma atribuição do Instituto de Engenharia, Claro, da claro, BNT. Sempre fez. Não tem que se meter nesse assunto, mas sempre está se metendo. Indo ao encontro do que você está falando, eu vejo isso daí com grande preocupação o Estado, através do Ministério Público, porque se é uma concorrência, escolha do menor preço, ok? Se é uma concorrência. Agora está se intrometendo se a empresa vai ter lucro, não vai ter lucro, se o lucro é pequeno ou grande. Quer dizer, é uma coisa muito esquisita isso, né, Marcelo? Em adição ao que você está falando, esses argumentos todos dos representantes do TCU, da Petrobras e de outros representantes do governo, é que eles estão dizendo o seguinte, que se houver alguma mudança durante a execução da obra e se o lucro que foi previsto no orçamento não ocorrer, e se a empresa, digamos que essa obra tenha um lucro grande, né, essa determinada obra, mas que outras obras que a empresa realiza tiver um prejuízo, o lucro final da empresa seria menor. Então, eles argumentam fazem esse tipo de argumento. Mas o problema nosso é de orçamento, fazer orçamento. Nós estamos discutindo se na execução a empresa conseguiu obter aquele lucro que previu no orçamento ou não. Fidelizar o orçamento. Não, nós estamos discutindo o orçamento, como realizar um orçamento. Não estamos discutindo se a empresa vai ter prejuízo, se não vai ter, se vai ter efeito barganha ou coisa desse tipo. Então, nós temos que separar muito, e é isso que eu tenho insistido muito. Nós temos que discutir o orçamento. Tecnicamente. Não é discutir os resultados da execução de um determinado contrato, que pode ser muito diferente daquilo que foi construído no orçamento. Eu entendo uma coisa, que existem dois componentes, dois BDIs, na verdade. Um BDI para cada obra e um BDI global da empresa. Porque, na verdade, se a gente fizer o BDI de uma obra lá em Mato Grosso, nas Quebradas do Mundaréu, e outra aqui no centro de São Paulo, são coisas completamente diferentes. Você vai misturar uma coisa com outra, não sai nada. Sai um chocalho. Quer dizer, existe muita subjetividade nessa história. Quer dizer, para botar subjetividade com norma, eu já acho um bocado difícil. Normatizar uma subjetividade. E isso me parece... Cada obra tem que ter o seu BDI. Exatamente. Então, cada obra, se eu vou fazer uma... E tem mais ainda, porque tem, às vezes, conforme a parte da obra, conforme tiver uma obra grande, tem BDI da caixa d'água, tem o BDI da caixa subterrânea, tem o BDI do galpão, que são coisas assim, obras diferentes. Do BDI do contrato. Então, agora só que aí tem que fazer uma unificação desse BDI, porque não pode também ficar fazendo essa salada aí, misturar, fazer cada um BDI. Não, tem que ter porque senão é inadministrável. Mas agora, por isso eu digo, como é que agora chega de repente um corpo estranho e interfere numa norma que é numa BNT, que é uma empresa, que é uma entidade particular, não é estatal, e ele interfere profundamente.